X-Men 97 continua diretamente o desenho revolucionário de 30 anos atrás. Traz sequências de ação incríveis que impactam profundamente nossos personagens. E, você sabe, você adora toda aquela ação de novela que tornou os quadrinhos dos X-Men tão populares por mais de 60 anos. Ah, sim, eles também produzem algumas das melhores figuras de ação nas lojas atualmente. Olá pessoal, bem-vindos ao Carbon Scoring, o melhor lugar para quadrinhos, história e figuras de ação. A linha X-Men 97 da Marvel Legends continua em alta, como mostrou o anúncio recente da figura do Apocalipse na New York Comic Con. Vamos juntar a história do desenho animado, destacando as referências dos quadrinhos por trás dos personagens e ver quais dessas figuras também podem funcionar nas suas exposições de quadrinhos. Comecemos pelo mutante mais famoso da Marvel, o inigualável Wolverine. E o primeiro Wolverine que recebemos na linha X-Men 97 está com seu traje clássico Tiger Stripe, que combina muito com o que vimos no desenho animado, porque foi isso que ele usou durante a maior parte do tempo. Agora, esse é um corpo do Wolverine que já vimos antes, mas funciona muito bem. Ele é realmente atarracado e consegue ficar naquelas posições bem agachadas. E o design dessa máscara, com essas asas grandes e arredondadas aqui, realmente. Quando você o coloca agachado, ele realmente parece uma arte do Art Adams daquelas capas clássicas dos X-Men. Então, realmente, uma versão muito boa para isso. Acho que isso serve bem para figuras de quadrinhos ou desenho animado, podendo usar em qualquer exibição. E ele veio com uma cabeça sem máscara, que ficou muito boa. Sua cabeça do Wolverine ficou bem legal, rabugenta e cartunesca. Mas aí tivemos o traje marrom. E para mim esse sempre vai ser o meu Wolverine. O traje marrom surgiu primeiro na edição 139 de X-Men, Os Novos Mutantes. Então foi bem no final da agora épica e lendária fase de Chris Claremont e John Byrne, e isso foi em 1980. Então, durante toda a minha infância, lendo quadrinhos nos anos 80, esse era o traje que o Wolverine usava. Só nos anos 90 que Jim Lee trouxe de volta o traje com listras de tigre. Então, pra mim, esse é o traje clássico. E tem uma diferença sutil na máscara. Trazendo o amarelo de volta, vemos que ele é grande, arredondado e espalhafatoso, diferente deste que é mais reto e curvado. E por isso eu acho que esse aqui representa melhor a arte do John Byrne, que foi a inspiração para esse traje. Também gosto daquela cabeça carrancuda, sabe? Eu sempre gosto do meu Wolverine meio selvagem, sabe? Pronto para atacar. É visível que ele entra nessas posições com facilidade. Agora, esse é o Wolverine das Guerras Secretas, só que repintado. E a forma de perceber isso é pelo formato bem estreito que o traje marrom tem. Isso é da figura das Guerras Secretas da Mattel de 1984, recebida em cores mais claras. Acho que este representa melhor os quadrinhos. Será que ele funciona em uma exposição de quadrinhos? Com certeza, ele pode. Já tivemos vários Wolverines marrons bons, mas esse é realmente um dos melhores. Mas temos uma terceira versão do Logan, e é a versão civil dele. O casaco, o jeans azul, o cinto com fivela, tudo isso se tornou icônico, mas vem dos quadrinhos. Dave Cockrum, o artista de All New X-Men, quando o Wolverine e a nova equipe, o segundo time, os X-Men Internacionais, se juntaram. E ele desenhava Wolverine em seu visual civil, com esse tipo de casaco. Isso foi continuado por John Byrne, que foi o artista que veio depois, e acabou se tornando o visual civil padrão dele. Agora, eu não acho que esse aqui funcione como um personagem de quadrinhos. Esse é muito a versão do X-Men 97. Mas uma coisa que eu reparei, ele tem uma barba por fazer bem legal ali no queixo. Essa é a mesma cabeça que veio com aquele primeiro. Opa, não. Essa é a segunda cabeça dele. Essa é a mesma cabeça que veio com aquele primeiro Wolverine. Mas olha que a diferença na pintura, como parece muito mais com pele e muito mais humano. Muito legal. Após 2 coleções já dá pra notar a melhoria. Como mostrei antes, ele veio com uma cabeça do Wolverine bravo, que você pode usar se quiser. Mas o Wolverine faz parte do triângulo amoroso mais complicado dos quadrinhos dos X-Men. É tão complicado que precisei de um gráfico para explicar. Então Logan sempre amou Jean, e você provavelmente pode desenhar uma seta de volta mostrando que Jean sempre amou Logan. As pessoas no centro disso são Cíclope e Garota Marvel, então vamos analisá-los agora. Poucos casais dos quadrinhos Marvel são tão icônicos quanto Scott Summers, o Cíclope, e Jean Grey, a Garota Marvel.
Esses dois estão juntos desde o início dos quadrinhos dos X-Men, nos anos 1960 como membros fundadores. Agora, o Ciclope sempre foi o líder, e eu fico muito feliz que essa figura realmente tenha aquele pequeno sorriso de canto. Tipo, a gente nunca vê confiança o suficiente no Ciclope. E é muito legal que eles colocaram isso nessa versão do desenho de 97. Eu acho que esse molde de cabeça, por causa do rosto meio de desenho animado, talvez não seja o melhor para usar em uma das suas exposições de quadrinhos. Mas a arte e o design do traje são clássicos. Jim Lee, esta é a representação ideal do Ciclope na Era Azul e Ouro, desenhada por Jim Lee. Agora, essa figura vem com uma cabeça alternativa bem legal. Vamos tirar outra cabeça e colocar a segunda bem aqui. Coloque isso aí. Assim, moleza. Isso, aí está, levante esses dedos, solte aquele raio óptico detonando. Olha como isso ficou bom. Quero dizer, isso realmente sai disparando do sensor óptico dele e salta direto para fora. Então você pode usá-lo como um Ciclope mais desafiador, ou pode colocar o raio óptico. Agora, para Jean Grey, nossa primeira versão veio com uma versão muito mais moderna. E essa era, acredito eu, a que vimos na maior parte do tempo durante o desenho animado dos X-Men na exibição original nos anos 90. Esse é um traje difícil de acertar, ele tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E várias versões desse traje em linhas anteriores da Marvel Legends simplesmente não conseguiram acertar. Esse é um dos melhores, mas não acho que funcione em uma exposição de quadrinhos. O rosto está muito animado e as cores vibrantes demais. Mas ela veio com uma cabeça extra, que você viu o tempo todo quando ela usava o rabo de cavalo com o cabelo preso para trás. O rabo de cavalo encaixa e fica bem ali, então é uma expressão um pouco séria para Jean. Eu definitivamente prefiro a versão com o cabelo solto, mas essas são as versões modernas de Psyche e Jean. Felizmente conseguimos um box set com o que eu considero os visuais mais clássicos deles. Esse era o pacote duplo que eu estava mais animado entre todas as novas figuras. Para mim, essas são as versões mais clássicas desses dois personagens, especialmente com o Cíclope. Como eu mencionei, eu sou uma criança dos anos 80. Enquanto muitos consideram o traje do Jim Lee o mais clássico do Ciclope, eu discordo. Esse é o Ciclope que conheci e que lutou nas guerras secretas dos super-heróis da Marvel. Esse é o Ciclope das edições clássicas de Ben Claremont. E finalmente conseguiram um decente, porque esse é o terceiro que a gente recebe Marvel Legends. A gente teve um na linha Toy Biz, teve um naquele famoso pacote duplo de casais. Aquele era até decente, mas esse finalmente não tem pinos aparentes. Cores lindas, limpas e vibrantes. Esse é o Ciclope que eu estava esperando até agora. Minha resposta para ele se encaixa em uma exposição de quadrinhos é sim. Agora você talvez queira realmente pegar uma lata do Mr. Super Matte, aquele acabamento que o Robo sempre usa só para dar uma suavizada nele. Talvez só um pouco para ele combinar com o resto dos seus X-Men dos quadrinhos. Mas esse cara vai direto para a prateleira assim que esse vídeo acabar. E o que eu tenho que decidir é: será que eu quero tirar a cabeça e usar a outra expressão? Com o raio óptico, então é só encaixar. Acho que esse raio óptico é ainda maior do que o último que a gente viu. Quero dizer, esse negócio é enorme. Olha como ficou legal. Parece que está explodindo pelas bordas. Esse recurso de ação é muito legal. Eu criticava isso na Hasbro Marvel Legends há muito tempo. Os rostos eram muito estáticos. A gente precisava de algo que tivesse mais emoção. Assim, ao colocá-los em poses, dioramas ou fotografias de action figures, a ação se destacava. E quando você adiciona o efeito de explosão extra, ele tem um jeito certo de encaixar, tem até um pino para encaixar do jeito certo ali. Ele encaixa assim mesmo. Quando você coloca esse efeito... agora sim você está falando sério. Esse é um dos meus melhores bonecos do ano. Acho que deve ficar entre os 10 melhores Marvel Legends, mas não é. Não é o único que a gente conseguiu. Também conseguimos uma figura incrível da Garota Marvel, outra figura que já teve 2 lançamentos anteriores. Ambos foram feitos por Hasbro. Um foi nos primeiros e sombrios dias da empresa, mas este finalmente acertou, eu acho. E uma coisa que eles fizeram com essa figura que eu realmente aprecio é que em vez de usar o amarelo bem brilhante, eles optaram pelo dourado. Então, eu acho que ela vai se encaixar muito melhor em uma exposição de quadrinhos por não ter aquele amarelo forte e brilhante, mas sim o dourado. Sim, mal posso esperar para colocar a Jean junto com os outros 4, completando os 5 X-Men originais.
ela vai ficar incrível lá. Mas se você achou que o triângulo amoroso entre Scott, Jean e Logan já era louco o suficiente, agora você tem que adicionar a Madelyne Pryor, que é literalmente um clone da Jean. E nos episódios iniciais do novo desenho X-Men 97, ela estava com o Scott e estava grávida, até que acabou sendo revelada como a rainha dos duendes. Agora essa é uma figura que eu acho que nenhum de nós imaginou que veria nas prateleiras. Mesmo que ela esteja sem aquele recorte em forma de diamante no bustier, ainda assim é uma figura bem impressionante. Agora ela pode estar mais caricata do que você normalmente usaria em sua exposição de quadrinhos. Como essa deve ser a única Madelyne Pryor Rainha dos Duendes disponível, provavelmente vai servir. Claro, essa era uma figura que deveria ter sido adicionada junto com o motor da vingança do Robbie Reyes. HasLab não financiado. E eu fico muito feliz que eles tenham encontrado uma maneira única de colocá-la na linha Marvel Legends. Aqui estamos com a Rainha Duende, Madelyne Pryor, clone de Jean Grey e mãe de Nathan Summers, que depois vira Cable. É por isso que amamos os X-Men. Não é para os fracos de coração. E quando você fala sobre isso, tem outro membro desse triângulo amoroso que precisamos mencionar? Sim, Emma Frost. Se esse boneco de ação não grita encrenca, então eu não sei o que te dizer. Emma já teve várias versões na Marvel Legends, e essa é claramente a segunda melhor, atrás apenas desta aqui. Brincadeira, essa aqui é realmente ótima. Eu meio que gosto do cabelo curto e da atitude daquela, sobrancelha meio levantada e os lábios meio franzidos. Provavelmente vou usar essa cabeça em outra figura porque ela é um pouco boa demais, na verdade, pro jeito que eu penso na Emma. A Emma ela é astuta, ela consegue exatamente o que quer. E o relacionamento dela com Scott Summers realmente decolou durante o período do Grant Morrison nos X-Men, quando eles meio que ficaram juntos psiquicamente e depois além disso. E sim, essa é realmente uma capa publicada. Esse é o grande Frank Quitely que desenhou isso, e só aumenta o mistério contínuo em torno da Emma Frost. Quando conhecemos a Emma pela primeira vez em X-Men 97, ela estava em Genosha, e estava lá com um dos nossos personagens favoritos, um dos maiores X-Men de todos os tempos. Kurt Warner Noturno. Kurt Warner, eu sempre erro isso, mas o que Kurt é o Noturno? E quando você pergunta se essa figura combina com a sua coleção de quadrinhos, eu vou ter que dizer um sim definitivo. Porque eu tirei ele da minha coleção dos X-Men só para gravar esse vídeo. Olha como essa articulação é ótima. Eles sabiam que para ter um Noturno você realmente precisava colocá-lo nessas poses agachadas e bem flexionadas. E esse aqui faz isso perfeitamente, enquanto ainda mantém aquela linha linda do traje dele. O vermelho sobe pelos ombros dele e flui muito bem, sem ser interrompido pela articulação. Boa cauda, não é um arame flexível de verdade, já está quase no lugar. Mas a sombra no rosto dele só aumenta esse ar de mistério do Noturno. Isso realmente faz dele um dos bonecos dos X-Men mais legais de todos os tempos. Se gostou do vídeo, deixa um like e comenta o que achou. Se você também curte a versão da Kitty Pryde do Alan Davis, como eu com essa cabeça customizada, me conta. Eu só tenho uma queda por ela há uns 25 anos, então não mais do que isso. Puxa vida. Tenho quase 40 anos e ainda gosto da Kitty Pryde. Conta aí nos comentários também. Para o melhor dos quadrinhos, história e action figures, inscreva-se no Carbon Scoring. Se os X-Men tivessem outro casal poderoso, seriam Gambit e Vampira. E claro, Gambit teve uma história incrivelmente poderosa em X-Men 97 e uma ótima figura para combinar. Adoro que colocaram o efeito do poder dele aqui, com as cartas sendo lançadas e a explosão de energia cinética. Ele vem com seu bastão e uma mão para segurá-lo, e você realmente sente essa vibe insana. Tipo, o rosto super fino, os olhos vermelhos e o cabelo esvoaçante, quase de anime, quase no estilo mangá, que Jim Lee realmente criou para o Gambit nas primeiras aparições dele. O rosa e o azul, o sobretudo, realmente capturam o espírito do Cajun. Daria para expor isso em uma mostra de quadrinhos. Acho que está no limite. As cores vibrantes já estão ali, mas Gambit já tem um visual tão cartunesco que na verdade acho que daria para fazer funcionar. Não tenho certeza se dá para dizer o mesmo dessa figura da vampira. Sabe o rosto dela? Comparando com novas tecnologias de impressão a jato de tinta vistas na linha Marvel Legends. Parece um pouco cartunesca, mas é uma ótima versão da vampira do desenho animado com jaqueta verde.
É uma ótima cabeça, sempre gostei dessa mão segurando a luva. E eu diria que isso é bem fiel ao desenho animado, então estamos falando de uma figura realmente incrível aqui. Mas eles realmente melhoraram na Rogue do pacote duplo, que tem uma escultura de cabeça animada ainda melhor. Olha o movimento, olha só essa expressão, está muito bom. E isso é direto dos quadrinhos. Aquela camisa meio cortada, sabe, vem direto da edição 4 dos X-Men. Lembre-se que os X-Men moravam em uma escola, era como um acampamento de verão constante. Quando não lutam contra a Irmandade dos Mutantes do Mal, eles vivem juntos no campus. E então, um clichê clássico nos quadrinhos dos X-Men era que eles jogavam juntos, eles jogavam softball. Neste caso, eles jogavam basquete. E na verdade, nós pegamos o Gambit tanto do desenho animado quanto daquela edição. 4 dos X-Men sem camisa, mas ele ainda está com seu do-rag, seu rabo de cavalo e shorts de basquete. Sim, eu ouvi todas as reclamações. Sim, eu reconheço que essa é uma figura sem camisa da linha de escalação inicial da Hasbro, que fracassou. E eu ouvi todas as críticas sobre isso, mas sabe, realmente, não é tão ruim assim. Ela representa totalmente um momento dos quadrinhos que ainda é especial pra mim. E meio que representa isso, só a camaradagem legal dos X-Men e o fato de que esses caras, eles são uma família e fazem coisas juntos, além de só serem super-heróis. E olha, quando se trata de fazer coisas juntos. Isso traz à tona mais um triângulo amoroso entre Magneto, Vampira e Gambit. Então, com isso, vamos dar uma olhada na nossa primeira figura do Magneto. E esse é um detalhe tão legal e profundo. Tipo, eu sei que foi assim que ele apareceu quando meio que chegou e assumiu o time no final do primeiro episódio da série em quadrinhos. Mas aí, quando ele foi julgado na frente das Nações Unidas, isso é uma referência direta aos quadrinhos. Na verdade, isso faz referência direta ao visual do Magneto na edição 200 dos X-Men, quando ele foi novamente julgado por crimes contra a humanidade. Então, é uma figura de nicho, não é uma que eu acho que vou necessariamente colocar em uma exposição. Só o fato de ela existir e remeter a um quadrinho que li na infância já é muito legal. Felizmente conseguimos a outra figura do Magneto. Ah, isso está muito bom. Então você tem todos os destaques aqui, você tem as algemas tanto nas botas quanto nas luvas, você tem a máscara incrível. E eu realmente adoro como eles fizeram o sombreamento. Isso realmente dá aquele visual ameaçador de vilão. Mas o que faz esse Magneto ser diferente de todos os outros é essa capa. Não é uma capa com arame flexível e sim de plástico. Mas o jeito que ela se projeta dos ombros dele, os detalhes magnéticos, os grandes rebites de metal que vão ao redor inteiro, voltando àquele design clássico de Jack Kirby da primeira edição dos X-Men. Mas é esse caimento sobre os ombros que permite colocar o Magneto nessas poses incríveis, meio que voando com um ar poderoso. Você não consegue imaginar ele usando os poderes nessa pose? Ah, muito bom. Essa é definitivamente uma figura digna de uma exposição de quadrinhos, e pode muito bem ser o destaque da minha nova prateleira de vilões dos X-Men da Marvel. Vamos deixar os pombinhos sozinhos e falar da integrante mais poderosa dos X-Men, a deusa do clima, Tempestade. Agora, essa Tempestade é apenas uma repintura de uma versão anterior lançada em outro pacote duplo. Ela só tem a pele um pouco mais escura aqui. Eu até diria que se você já tinha outra, poderia pular esta, mas não pode, porque ela veio com o Wolverine de traje marrom que você realmente precisa ter. Hasbro te pegou, haha. Vai te fazer comprar a figura de novo. Provavelmente vale a pena. Você conhece esses efeitos de raio e as duas capas. Eu gosto da capa esvoaçante com o rosto mais calmo, tipo de deusa. Ah, ficou tão bom. Mas isso foi. Embora essa seja a Tempestade clássica pra mim, não é a Tempestade que conhecemos primeiro na série. Aquela era a nossa versão da Tempestade com Moicano, inspirada no Jim Lee. Na verdade, quando comecei a ler os quadrinhos dos X-Men, a Tempestade já tinha saído da fase deusa e agora estava na fase punk rock com couro e moicano. E depois isso evoluiu para o visual que Jim Lee criou nos anos 90, e eu acho que esse aqui realmente captura bem essa essência. Eu adoro quando fazem a capa dividida dela assim, com esse tecido macio, porque sabe, dá pra colocar ela em algumas poses de voo bem legais. Sabe, ela tem uma ótima curvatura nas costas, então dá pra conseguir esse visual muito bem. Os joelhos dela chegam a 90 graus, então realmente fica um visual super bom pra Tempestade.
Foi uma pena que ela tenha sido derrubada do céu e perdido os poderes em um dos primeiros episódios Despoderada. Você pergunta, como isso pôde acontecer? Bem, isso vem de um vilão completamente obscuro dos X-Men, o Executor. E você tem que admitir que é incrível quando eles pegam um vilão de terceira categoria e transformam ele em um boneco de ação de primeira linha. Olha como esse cara é maneiro. As armas dele encaixam nas costas, ele tem tipo 2 bastões como armas e uma arma gigante que parece uma daquelas pistolas laser do Buck Rogers. Eu adoro a animação, a articulação da cabeça dele, essa máscara maligna, claramente muito maligna. Quero dizer, se você não consegue perceber, sabe, as dicas que esse manto com capuz está te dando, então não sei se posso te ajudar. Ele até mostra o cinto dos amigos da humanidade. Personagem de terceira categoria, mas boneco de ação de primeira linha. Tem que amar isso. Se existe uma regra nos quadrinhos que remonta à própria fundação da indústria, é que você precisa ter personagens com os quais os leitores possam se identificar. E quando os leitores normalmente são crianças, isso significa que você precisa incluir alguns personagens mais jovens para que eles possam se colocar no lugar deles. É verdade, voltando ao Robin com Batman, Snapper Carr com a Liga da Justiça e Rick Jones com os Vingadores, isso é verdade em X-Men 97. Acho que esse é o real propósito do Mancha Solar e da Jubileu agora. O Mancha Solar foi uma adição muito legal. Eu gosto do fato de que, nos quadrinhos, ele sempre foi meio convencido, arrogante, e eles não fugiram disso. Tipo, ele era um cara bem cheio de falhas, mas o relacionamento dele com a Jubileu e o crescimento pessoal dele realmente levaram a um arco de personagem muito bom. Sempre você é um cara que gosta disso? Sabe, os primeiros X-Men, como a uniforme da primeira classe e dos Novos Mutantes. E claro, é ótimo ver mais representatividade na linha. Muito, muito legal. Embora eu ache que provavelmente gosto ainda mais dessa nova figura da Jubileu. Olha como ela está fofa. Eles conseguiram captar o visual dela e a etnia dela, tipo, de forma sutil. Ela está com aquele sobretudo amarelo maluco e os óculos escuros dela. E ela tem, tipo, exatamente aquela atitude meio Mallrat que realmente aparece. Mas o principal destaque dessa figura é esse acessório que mostra os poderes dela. Caramba, essa é uma peça totalmente nova e ficou ótima. E você tem 2 delas, uma para cada mão. Então, eu ainda não decidi se essa Jubileu vai substituir a que está na minha exposição dos X-Men do Jim Lee, mas eu sei que vou tirar essa mão e usar agora. Uma história dos X-Men quase sempre envolve viagem no tempo para um futuro distópico onde mutantes são odiados, mortos e caçados, simplesmente pelo fato de serem diferentes, e o bom e velho Bispo é quem assume esse papel em X-Men 97 agora. Isso é claramente um personagem de desenho animado, com o vermelho e amarelo lindamente destacados. Esse rosto esculpido é definitivamente um rosto de desenho animado. Não consigo imaginar você colocando esse cara em suas exposições de quadrinhos. Mas tudo bem, ele captura exatamente o que deveria. Agora, Bispo no desenho animado X-Men 97 mesmo, sendo supostamente uma continuação direta do anterior, tem um penteado muito mais moderno. E está realmente bom, e na verdade está muito, muito bem feito nesse boneco de ação. Mas sabe, eu sou um cara clássico dos anos 80. Eu ainda meio que prefiro aquele, sabe, Eric LaSalle em Um Príncipe em Nova York? Deixe sua alma brilhar. Procure o Bispo. Mas quem sou eu para discutir com um visual desses? E quando estamos falando de viagem no tempo, você tem que ter o parceiro dele no crime, ninguém menos que Cable. Adoro isso. Recentemente saiu um novo Cable na Marvel Legends e ele já apareceu no site da Hasbro Pulse. Se quiser uma história em quadrinhos do Cable, tem uma ótima, mas essa é a versão definitiva do Cable dos desenhos animados. Você nem consegue enquadrar ele por causa dessa arma. Olha o tamanho absurdo disso. Ele tem o radinho dele, o cara é do futuro, mas ainda assim está usando isso. Tipo um Sony Walkman de 1983 ou tipo um celular Nokia, sabe? Lá em cima. Tudo o que você quer em um boneco do Cable está bem aqui. Isso aqui é simplesmente perfeição em plástico. Caso a gente esqueça o quanto esse boneco do Morph é surpreendentemente bom, olha só como a expressão no rosto dele ficou incrível. Sou apaixonado pelo traje clássico dos X-Men. Sempre que você traz esse azul e amarelo, fico muito satisfeito. Mas ele está com a jaqueta dele. Agora, se eu não me engano, o Morph não morreu logo no primeiro episódio do desenho original? Eu não tenho certeza se eles explicaram como ele voltou. Talvez eu só esteja esquecendo isso dos episódios.
Mas o legal do Morph é que ele vem com algumas cabeças alternativas. Ele traz sua clássica cabeça Morph, mas o mais importante é que inclui a cabeça do Henry Gyrich. Nunca terá uma figura completa do Henry Gyrich, mas pode colocar a cabeça dele em um de seus corpos de terno. E aí você tem aquele cara que odeia mutantes, manda nos Vingadores e é um mala que aparece em todo o universo Marvel. Valeu, Morph. Agora temos mais um vilão para as prateleiras. Ainda espero meus sentinelas chegarem. E sim, eu já fiz a pré-venda daquele apocalipse gigante. Mas com a segunda e a terceira temporada já em produção, parece que essa linha especial da Marvel Legends pode continuar para sempre. Quem você quer ver depois? O Fera é quase obrigatório, mas que outros personagens gostaria na linha X-Men 97? Me conte nos comentários. E como sempre, para o melhor dos quadrinhos, história e action figures, inscreva-se no Carbon Scoring.